Olá, meu querido e minha querida. Eu sou o pastor Jorge Motiva e na oração de hoje vou mostrar para você que você tem um advogado fiel. Em 1 João, capítulo 2, assim diz o Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Palavra poderosa essa para a sua vida, né? Meu querido e minha querida, muitas vezes nós pecamos na vida, mas a palavra de Deus está falando que se você pecar e se arrepender do seu pecado e pedir perdão a Deus, nós temos um advogado fiel junto ao Pai, que é Jesus, que é justo. Então, ele vai nos perdoar e você vai continuar a sua vida na presença dele. Porém, se não se arrepender e continuar no pecado, você acaba perdendo a presença de Deus. Porque conforme você vai pecando, você vai se afastando de Deus. O salário do pecado é a morte espiritual, a morte dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus planos na vida. Quanto mais a pessoa vai pecando, mais ela vai se afastando de Deus. E o resultado desses pecados é uma vida de tristeza, uma vida de humilhação, uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Então, Deus fala em sua palavra que se você pecar e se arrepender, você vai ter um advogado fiel, um advogado que é justo e que está ali para defender a sua causa, que é Jesus. Ele vai falar para o Pai: Pai, esse teu filho é um justo, ele se arrependeu, porque pecar todos nós pecamos, mas temos que nos arrepender. Continuar no erro é burrice. Continuar pecando e acreditando que você vai ter uma vida maravilhosa, uma vida de prosperidade, você vai estar se iludindo, você vai estar se enganando. Porque não tem como ter sucesso, não tem como ter prosperidade, como ter saúde, como ter paz de espírito em uma vida de pecado. Muitos estão em uma vida de pecado, não se arrependem. Muitos estão em uma vida de pecado, já estão cegos, não conseguem ver que estão pecando. Já estão há tanto tempo se afastando de Deus que não conseguem ver com os olhos espirituais que aquilo é pecado, que aquilo faz mal para a sua vida, que aquilo afasta você de Deus, desagrada a Deus, o seu Criador. Deus, ele te ama com amor eterno. Ele sabe que todos nós temos os nossos deslizes, que pecamos, mas ele está disposto, quando nós nos arrependemos de coração, quando sabemos que estamos no erro e nos tornamos para Deus e pedimos perdão, ele nos perdoa, ele apaga o nosso pecado. E nós seguimos em frente na presença de Deus, em uma vida com Deus, em paz, tranquilos, porque temos o nosso advogado fiel, que é Jesus. Então, se afaste, pare de pecar. Muitas vezes Jesus falou para muitas pessoas: não pequeis mais, para que coisa pior não aconteça a você. Por que Jesus falou isso para muitas pessoas? Porque ele sabia que quanto mais o erro, um abismo puxa o outro. Quanto mais a pessoa peca, mais ela vai pecando na vida, um pecado maior que o outro. E ela chega, traz consequências para a vida dela que são ruins, e chega até muitas consequências dessa, chega a morte dela e não dá tempo nem dela se arrepender. Muitos que estão no erro, por exemplo, que estão no pecado, que estão roubando, que estão assaltando, ele vai pecando, pecando, e está longe dos caminhos de Deus, e chega uma hora que pode ser morto por algum inimigo mesmo do crime, ou pode ser morto pela polícia numa troca de tiros, porque ele estava num erro grave e não entendeu que estava pecando contra os princípios de Deus, contra os mandamentos, as leis de Deus. Muitas vezes, alguns estão com uma amante, têm um casamento, mas estão traindo a esposa, traindo os filhos com uma amante, e ele vai pecando. Parece que nunca ninguém vai pegar, que nunca nada vai acontecer. Ele está naquela vida de pecado.
e de repente ele é pego, de repente é descoberto, ele perde a família, perde tudo que ele conquistou, porque ele estava em uma vida de pecado. Às vezes a pessoa está com más companhias e ela começa numa vida de pecado, começa numa vida fazendo coisas erradas, de repente ela se pega usando droga e começa com drogas um pouco mais fracas e vai passando para drogas fortes, e quando ela vê, há muitas vezes está numa cracolândia, está com a vida perdida, perde o emprego, perde esposo, perde esposa, perde familiares, perde a mãe, perde o pai, porque estava em uma vida de pecado e não se arrependeu, não se voltou para Deus, não pediu perdão a Deus e consertou seus caminhos e parou de pecar. Por isso Jesus falava para as pessoas: olha, não peca mais, para que coisas piores não aconteçam na sua vida. Porque o pagamento do pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, é a tristeza, é a humilhação, é uma vida de tristeza, uma vida que não é digna de um filho de Deus. Quanto mais você peca, mais longe de Deus você fica. Então, se por acaso você está aí pecando, fazendo alguma coisa que você sabe que é contra as leis do Senhor, se arrependa, peça perdão a Deus, se conserte com Deus, peça perdão e creia e saiba que você tem um advogado fiel que está pronto para te defender, para te proteger e para deixar você tranquilo, perdoar o seu pecado e você ter uma vida de prosperidade, uma vida reta, uma vida digna na presença de Deus. Agora eu vou orar por você e por todas as pessoas que precisam de perdão, que precisam de oração. Como eu sempre falo, coloque o nome aqui embaixo nos comentários das pessoas que precisam de oração, das pessoas que você ama. E eu vou orar, e essa oração é por todas as pessoas que muitas vezes estão em um pecado, precisam se arrepender e se voltar para Deus. Ore comigo, Pai querido, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e nosso Deus, eu te peço hoje, Senhor, perdoa os pecados de todos aqueles que estão em pecado, Senhor. Dá forças para eles verem o que eles estão fazendo errado na vida e pedir perdão, parar de pecar e se voltar para ti. Eu quero pedir hoje, Senhor, que o Senhor dê força. Muitos estão tão afastados de ti. O pecado afastou tanto eles de ti, que eles não têm forças mais para olhar na tua face, para falar contigo, para chegar perto de ti. Mas eu creio que o teu Espírito Santo pode mover o coração dessa pessoa e ela entender que fora do Senhor ela não consegue prosperidade, ela não consegue uma vida de sucesso, ela não consegue nada da vida. Sem Deus não tem sucesso nenhum, sem Deus não há prosperidade, sem Deus não há cura, não há saúde, sem Deus não há paz. Então, meu Senhor, se achegue a essa pessoa agora, essa pessoa que está em um pecado, que ela possa se arrepender, que ela possa se voltar para ti, que ela possa pedir perdão, consertar a vida dela, e que ela possa levar uma vida na tua presença, aprendendo a tua palavra na tua igreja, aprendendo os teus princípios, os teus mandamentos, obedecendo a tua palavra, porque só assim existe sucesso na vida, só assim existe prosperidade, só assim existe salvação. Quando a pessoa está na fé, no espiritual contigo, ela se afasta do pecado, e quanto mais ela se afasta do pecado, mais ela se aproxima de ti, mais ela está contigo, mais ela sente a tua presença, mais ela tem intimidade com Deus, mais ela pode falar com o Senhor todos os dias. Então, Senhor, move o coração de cada um que precisa se arrepender dos pecados aqui. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados que te desagradaram, por alguma coisa que eu fiz que te desagradou, Senhor. Me perdoa, eu estou arrependido, Senhor. Eu quero estar na tua presença, eu quero caminhar contigo todos os dias, eu quero aprender a tua palavra, eu quero obedecer os teus mandamentos,
os teus estatutos, eu quero seguir na fé que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o meu Deus, que pode todas as coisas, Senhor. Assim eu te peço por cada nome que está aqui embaixo nos comentários, por cada pessoa que está escutando essa oração agora. Se conserte, meu amigo. Se você está no erro, se você está numa vida que não é digna de um filho de Deus, se você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, ajoelhe aí agora. Ore a Deus, peça para Ele perdão, peça para Ele mudar os seus caminhos, peça para Ele endireitar as suas veredas. Diga para Ele que você vai se aproximar de Deus, que você vai buscar a Deus na sua vida o tempo inteiro, que você está arrependido de coração de tudo que fez que desagradou a Deus. E que a partir de hoje você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, que você nasceu de novo para Deus e que você, a partir de hoje, vai seguir na presença de Deus, se afastando de todo o pecado e tendo uma intimidade com Deus, Deus sendo Senhor na sua vida. Pai querido, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E você diga, graças a Deus. Na fé aí, meu querido e minha querida. Agora eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, aperte inscrever-se. Do lado você aperta no sininho e em todas. E você vai receber todas as orações que eu faço aqui. Vai para cima, conquistar, lutar pelos seus sonhos. Deus quer a sua prosperidade, Deus quer o melhor para a sua vida. Não existe vitória longe de Deus. A vitória é a nossa fé. A vitória é o Senhor Jesus na nossa vida. A vitória é a presença de Deus em sua vida e na sua família. Um grande abraço. Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Seu amigo pastor Jorge Motiva.